menina se agarrando no banheiro. E ela, o que eu faço? Da mesma forma que ela agiria com uma menina e um menino no banheiro, ela tem que agir com o casalzinho de lésbica que estava lá. Tem limites. Então, é algo assim, eu acho que até é simples de lidar. Por quê? Por que o casal de lésbica tem que ter tanto cuidado, tem que ter tanto medo de lidar? Não, vocês também têm limites. Então, aqui dentro da sala, vai ser dessa forma. O menino, você falou, ele vai para o lado ficar com as meninas ou ficar com os meninos? Vai ficar com os meninos. Ele tem que entender que ele é um homem, apesar dele dizer que é menina e se tem todo trejeito, ele vai ter que estar no grupo dos meninos. Mas tem que cuidar para ver se ali ele não vai sofrer alguma agressão. É um cuidado que tem que se ter, mas eu vejo que o cuidado é o mesmo, não tem que favorecer só o casal de lésbica, não ter tanto cuidado com eles, é limite para eles também, dentro da igreja ou lá. Não quero tomar muito tempo. Na verdade, eles não excediam nenhum limite, eles se comportavam até muito bem dentro de sala de aula, eram super participativos nas atividades. Mas o problema em si era essa questão de até onde não invadir, porque então, ele não se sentia bem no grupo com os homens e nem com as mulheres dentro da atividade física. Então, o que o Saulo está falando é que o limite, vamos dizer assim, faz parte também da identidade. Tá? Então, por exemplo, ele é homem, não cremos que é um terceiro sexo, então ele vai ficar com os homens. Agora, o que você vai ter que cuidar é que ele não seja agredido, que ele não seja punido, que ele não seja rejeitado no contexto dos homens. Esse é o nosso papel, tá? Porque se a gente começar a liberar todos os limites da vida em qualquer contexto, tá? A gente se perde. Tá? Por exemplo, aqui na igreja, tem várias pessoas que trabalham aqui na igreja. Quando ele passa pelo departamento pessoal da igreja, diz assim, olha, só que a roupa aqui na igreja é assim, você não pode usar isso, teu cabelo tem que estar cortado assim. Você quer trabalhar com a gente? Ah, não quero. PT, saudações, obrigado. Tá? É um direito que você tem de não querer. Tá? Agora é um direito também nosso de dizer que esses são os limites desta instituição. Sem nenhuma afronta a ninguém. A gente faz isso com todo mundo, é isso que ele está dizendo. Por que a gente não pode fazer isso? É normal. Tá bom? Venham. Bom, de certa forma, a pergunta que eu queria fazer, o pastor já abordou, que é a questão da criança que nasce, um menino, por exemplo, que nasce efeminado, mas que foi criado de uma boa conduta, bem criado. Mas que daí, eu pensei assim, de repente se não há a parte biológica, que é, ressalva, mas não pode ter uma possessão demoníaca mesmo, talvez não uma possessão demoníaca, mas realmente uma ação do inimigo realmente muito forte ali, para que a criança seja assim. Eu diria o seguinte, não em todos os casos, tá? Mas, por exemplo, a gente sabe que pessoas que lidam com o candomblé, por exemplo, são possuídos por uma entidade chamada pombagira, tá? E quando eles são possuídos por uma entidade chamada pombagira, tá? Eles têm atitudes homossexuais. E isso é facilmente a gente identificar. Agora, dizer que toda atitude homossexual está ligado a um demônio, tá? Já é um outro absurdo. Tá? Mas ali você consegue identificar mais claramente porque a pessoa passa a ter essas atitudes depois que ela invoca esse espírito e esse espírito possui essa pessoa. Eu só quero assim deixar bem claro isso, para você não dizer, não, todo mundo, não é isso. Mas tem casos que a pessoa vai, invoca essa entidade possui a vida dela, tá? E ela tem a conduta pervertida nesse sentido. Mas e no caso da criança, que não tem discernimento ainda sexual, então, você tem que dizer que você é um menino, uma menina, mas por que então esse comportamento? Então, o que a gente está aprendendo aqui, que ele falou da infância dele, que ele chamou de raízes, tá? É que houve todo um contexto que envolvia tanto a família, como os amigos, como as pessoas que estavam do lado, por causa do temperamento que ele tinha, da maneira como ele reagia, que foram inculcando esse processo na mente dele. Tá? E às vezes se tivesse um temperamento mais agressivo, já não inculcaria, mas como ele era mais tímido, então ele ficava à mercê dessa situação. A questão da imagem, não tem uma coisa somente, tá?
A gente vai ter que saber que tem um contexto. E hoje, ainda mais, por exemplo, quando você aprende determinados comportamentos dentro da televisão. Então, por exemplo, duas menininhas, uma professora me disse, 5 anos na escola, disse, essa aqui é minha namorada, e dava beijo na boca porque viu, nós somos que nem fulano de tal da televisão. Então você tem também comportamentos aprendidos que são incentivados pela própria sociedade, tá bom? Gente, eu estou preocupado com o tempo, nós temos um horário para encerrar, então vamos ser rápido, quem estiver na fila fica e a gente não entra mais, está combinado assim? Pode ser? Então tá. Saulo, eu louvo a Deus pela tua vida, acho que você é muito corajoso também de dar esse testemunho, acho que nós teríamos muitos testemunhos, né? Mas eu tenho 2 perguntas, já que a gente percebe nos testemunhos que a gente tem visto desse problema, que a maior parte, a raiz vem na infância, né? Assim, dificilmente alguém que não tem essa raiz, talvez depois de mais velho, tenha desenvolvido isso. Então, trabalhar na área da prevenção, eu penso assim, eu trabalho com a área de prevenção, então eu queria entender, que você me explicasse melhor o que significou para você o pai ausente. Como nós temos pais, eu sou mãe, eu queria saber como que foi essa ausência que você sentiu do seu pai. Eu fiquei perdido, perdi o caminho. Porque um exemplo, uma psicóloga, ela contou um caso. Foi uma mãe no consultório dela com o filho pequeno. E a mãe reclamou: o meu filho está usando meus sapatos, está usando as minhas roupas, eu estou preocupada com ele. E a psicóloga perguntou: cadê o pai? O pai viaja muito, é ausente, emocionalmente ausente dele. E ela falou: traga o pai aqui da próxima vez. E ela levou. E ela falou: a partir de agora, você vai agir de uma forma completamente diferente do que você agiu até agora. Se relacione com seu filho, fique com ele, tenha qualidade de vida com ele. Passou um tempo, ele não usou mais o sapato da mãe, não usou mais, né? É assim que eu me sentia. Tanto que há um tempo atrás teve uma novela, muitos anos atrás, chamada Pai Herói, onde na abertura dessa novela aparecia um quebra-cabeças e montando aos pouquinhos a imagem de um menino segurando algo que seria o pai. No quebra-cabeça era montado tudo, menos a figura do pai. E quando eu vi essa abertura da novela, eu estava no colo do meu pai, brincando com os cabelos do peito dele. E quando eu vi, eu falei: é assim que eu me sinto. Pequeno, eu devia ter uns 9, 10 anos ali. E eu vi que aquela ausência trouxe consequências, porque, como eu falei aqui antes, eu precisava de um homem, ou fosse um tio, ou fosse um vizinho, alguém que fortalecesse essa masculinidade em mim, que eu precisava tanto. Então eu passei pela infância e adolescência com fome de aceitação, fome de afirmação. Então, até falo nas palestras: pais, abracem seus filhos, senão um dia outro homem o fará. Então o pai tem um papel muito importante em tudo isso. A família tem um papel muito importante. A segunda pergunta é: quando você percebe esses sinais de uma criança, por exemplo, que teu aluno da escola bíblica, como abordar isso com os pais? Como chegar nos pais e dizer que você está percebendo isso que deveria... Porque além de, acho que, de orar pela pessoa, porque eu tenho feito isso, orado pela essa vida, intercedido por ela, para que isso não aconteça, esse caminho não aconteça. E eu vi já um caminho que se desviou disso, e eu orei muito por essa pessoa. Essa segunda pessoa estou orando também, intercedendo. Como abordar isso com os pais, assim, de uma maneira indireta, de uma maneira direta? Assim, o que o pastor pode dizer? Eu acho que a gente tem que ser direto. A gente tem que chamar, dizer: olha, a gente está percebendo alguns desvios de comportamento, algumas atitudes, né? E vamos checar isso e talvez pedir para um pastor ajudar você nesse processo, o pastor da área que você está trabalhando, para poder lidar com essa família e ver o que está acontecendo, tá? Eu acho que quanto mais cedo a gente trabalha essa reafirmação da identidade, mais provavelmente menos situações vão acontecer, tá? Obrigada. Ok. Venha, querido. Venha. Boa noite. Boa noite. Eu queria perguntar se um homossexual, quando se converte, ele precisa fazer um trabalho de cura interior, libertação, para que esse problema não acompanhe após a conversão também? Todos os casos que eu conheço de pessoas que deixaram a prática homossexual e estão bem consigo mesmas hoje dentro da igreja, passaram por um processo desse.
Eu assim não conheço nenhum que mudou sem passar por um processo de cura profundo na alma. Eu desconheço. Pode ser que haja. Deixa eu só fazer aqui um parênteses, tá? Quando a gente fala de cura interior, pode ser entendido errado. Não é um processo de expulsão de demônios antepassados na nossa vida. É um processo de pegar essas feridas que estão doendo dentro da nossa alma e que voltam de tempos em tempos a nos fazer mal e tratar em profundidade com a graça de Deus. Porque senão alguns vão entender a cura interior como a gente ficar expulsando o demônio das pessoas. Não é isso que a gente está querendo dizer, tá? É trabalhar essas feridas que estão dentro da... Então, uma cura profunda da alma, no sentido do ser mais interior, das marcas que tem dentro e assim por diante, tá bom? Tá. Boa noite, pastor. Oi. Fala mais pertinho do microfone. Tá? Eu não sei se entraria na questão da pauta de hoje, mas o que é de legislação sobre a homossexualidade hoje? É o que não entendi a pergunta. Qual é a legislação que existe sobre a homossexualidade hoje? Tá? Em termos de sociedade, tá? A homossexualidade ela é vista, vamos dizer assim, ela não pode haver discriminação, não pode haver proibição de emprego, não pode haver proibição de entrada e coisa e tal. Tá? Em termos de legislação, existe uma proteção ao ser humano na sua identidade, naquilo que ele queira viver, na sua privacidade. O que existe de diferente em termos de legislação que está sendo trabalhado é a questão da proibição de você dizer que o homossexualismo é pecado, que é uma conduta que seja a nível moral uma afecção pervertida ou assim por diante. Tá? Então essa é a lei PL 122 que está lá, proibindo, dizendo que se a gente fizesse uma palestra como essa, nós estaríamos incorrendo numa penalidade legal. E qual seria essa criminalidade? Criminalidade seria vista como como é que chama? Uma discriminação, tá? Ok? Então pega na mão o microfone para a gente poder te ouvir, senão aqui dá um eco e a gente não escuta, tá? Tá bom. Boa noite, pastor Pascoal. Boa noite. Boa noite, Saulo. Meu nome é Bruno. Esse tema da homossexualidade é um tema que eu tenho lido bastante ultimamente. Inclusive, o último livro que eu li a respeito foi um livro chamado A Graça de Deus e o Homossexual que Mora ao Lado, de um senhor chamado Alan Chambers, que é presidente da Êxodos Internacional. Então, achei muito importante, o que foi explanado aqui, foi importante enfatizar o caráter pecaminoso da homossexualidade, mas achei muito importante também dizer que há esperança para quem está naquela vida e quer sair dela. E o importante também foi dizer as palavras do Saulo, dizendo que é um processo e que quase sempre não é rápido, quase sempre não é fácil, mas no final os frutos a ser colhidos são muito bons, assim. Então, e outra coisa importante também foi o fato de que a igreja, as igrejas, elas devem, principalmente amar quem está naquela situação, até porque é um pecado como todos nós, como todos os outros, e todos nós somos pecadores, como diz a palavra de Deus. Mas a minha pergunta é como que a igreja está amando esses homossexuais? Eu digo isso porque, não sei se você já ouviu falar de uma missão cristã chamada Grupo de Amigos. Sim. Não, né? É uma missão para HIV/AIDS e homossexualidade. É uma missão que é a missão cristã multidenominacional, que tem várias denominações. Eles trabalham exclusivamente com essa questão de aconselhar pessoas que estão nessa situação e com o objetivo de transformar essa pessoa, de ser libertos verdadeiramente. Eles começaram no Rio de Janeiro há cerca de 20 anos e já tem várias, vamos dizer assim, filiais. Tem uma em São Paulo, tem uma em Montes Claros, tem em Brasília. E eu tive a oportunidade de conhecer em loco o trabalho deles. Eles fazem um trabalho fantástico, assim. Já viram várias pessoas que passaram pelo processo deles, já foram libertas, hoje estão casados com filhos. Inclusive, um dos conselheiros lá já foi casado 5 anos com outro homem, aí foi liberto, hoje está casado, está
com uma filha de 1 ano e meio, está feliz da vida. Então, eles fazem um trabalho fantástico. Eles fazem palestras, fazem retiros, inclusive tem uma coisa muito interessante chamada Casa Missionária, que é uma casa, né, onde moram várias pessoas que estão no processo. A casa se autossustenta, né? Então, e aquelas pessoas têm a oportunidade assim de ser aceitas e poderem falar dos problemas assim, sem ser discriminadas, sem ser tem medo nem nada, e estão sempre aconselhando essas pessoas, estão com muito amor assim. Então, eu vi aqui, né, que tem muitas pessoas assim que tem, boa parte delas vieram aqui perguntar assim, eu tenho um amigo nessa situação, como é que eu faço para aconselhar eles? Eu não sei como é que eu faço. Então, de repente, eu gostaria de sugerir assim que a gente possa, de repente, um dia assim, convidar o pessoal para dar uma palestra aqui, para eles fazerem, né, esse trabalho que eu acho assim, fantástico, né, e de repente fica até uma oportunidade de ter um braço deles aqui em Curitiba, né, até o missionário, o coordena a missão lá, chamado Carlos Henrique, eu perguntei para ele uma vez, o senhor não vai abrir uma filial lá em Curitiba? Ele falou bem assim para mim, uma missão dessa, trabalhar no sul do Brasil é muito difícil. E ele falou uma coisa assim que eu achei assim, que eu fiquei pensando, né? A impressão que eu tenho ali é que a gente vai nas igrejas e não tem gay nas igrejas. Não, essa é uma realidade hoje, que é Bruno, né? É uma realidade que, vamos dizer assim, toda igreja que está olhando a sua membresia com seriedade, sabe que esse é um problema latente na sociedade que está dentro da igreja. E eu diria assim para você, durante muitos anos, eu vou dizer da Igreja Batista, não vou dizer das outras, né, porque eu estou aqui. A Igreja Batista não olhou essa problemática como uma problemática que pudesse acontecer dentro dos seus contextos. Mas de um tempo para cá a gente está olhando e está buscando aprender, e eu não vejo tão difícil no sul do Brasil a gente ter uma casa dessa ou um ministério desse. A gente tem orado para que coisas assim aconteçam, a partir, quem sabe, dessa igreja mesmo, tá? Obrigado. Tá bom, querido. Venha, querida, venha rapidinho aqui. Isso. Oi, dá pra ouvir? Pastor, eu conheço um casal que eles são namorados há algum tempo, e o menino, o rapaz, ele tem um comportamento assim meio, que a gente diria efeminado, assim, né? Tá. Mais jeitoso. Mais jeitoso, mais delicado. Tá. Aí, e como eles moram numa... Ele mora numa cidade pequena, até mesmo todo mundo comentava ali no namoro deles, comentava a respeito dele, perguntava até mesmo para os pastores, será que ele é, será que ele não é? E agora, por estarem namorando agora, a menina também ficou meio assim. Acho que ele não mostra nada assim para ela que ele é o que ele não é, mas ele tem esse jeito. E ela tem uma certa dúvida a respeito disso. Aí o que eu queria saber é qual que é o procedimento que ela deveria ter, e também se um homossexual, sendo uma menina homossexual ou um rapaz, se há um fator comum de sinais que eles dão de que eles são ou não são. Porque até mesmo um menino ter um jeito mais afeminado não significa que ele realmente seja. Uhum. Porque tem muitos homens que não têm esse jeito e são homossexuais. Aí eu queria saber a respeito disso. Quer responder isso? Eu conheço muitos homens que têm trejeitos, estão casados, têm filhos e nunca tiveram problema com a homossexualidade. Com relação aos trejeitos, eu fiz uma viagem com a minha esposa e lá nós conhecemos uma mulher que ela tinha um filho de uns 10 anos, ou até um pouco mais, e era bem afeminado. Aí eu olhei para minha esposa e falei assim, Cláudia, onde é que deve estar a raiz, né, disso? E estivemos na casa dessa mãe e ela começou a mostrar a casa dela para nós. Mostrou a sala, mostrou lá fora, a garagem, e mostrou o quarto dela. Quando ela mostrou o quarto dela, eu tive a resposta. Por que de ser tão efeminado, né? De ter tanto trejeito? Ela dormia, o pai faleceu e ela dormia com o filho desde pequeno. Não que ela se relacionava sexualmente com ele, mas emocionalmente ela se relacionava com o filho. E ela criou um filho com tendências para a homossexualidade. Ele é bem efeminado
e dormia com a mãe desde pequeno, ela e o filho ali agarradinho. Então, esse efeminado aí é entender o que tem por trás disso aí, né? Não sei se foi a pergunta que você fez. Também. E no caso de um namoro, que seja um casal que um deles tenha esse jeito, qual a posição do outro em relação a isso? Por exemplo, a menina que tiver um namorado assim, ou o menino que tiver uma namorada que perceba que tenha um comportamento que foge, talvez, ao normal do que a sociedade diz, qual que atitude que esse casal deve ter? Eu acho que uma atitude normal, porque de repente o que impede de confrontar, de perguntar? Aquela menina que eu falei que na danceteria, às vezes eu acho que você não é homem, ela não foi assertiva em me perguntar alguma coisa. Né? Você tem um jeito assim, tem algum probleminha, como é que é? Né? Ela foi na veia. Né? Então, o que impede de perguntar? Né? Porque de repente vai ser a pessoa que vai estar com ela há muito tempo, então pergunte, né? Não ter receio de perguntar. Tá ok, então. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta com respeito a casamento homossexual. Eu tenho visto na igreja evangélica brasileira como um todo um posicionamento muito forte contra o casamento homossexual, mas muitas vezes sem levar em conta o aspecto civil. Até que ponto a gente pode ser contra, por exemplo, o casamento no civil, só uma união civil, e tem muita gente que se posiciona contra, mas sem considerar que é um direito da pessoa em questão de seguro-saúde, herança, não sei, essas questões. Pode ser. Eu, quando estava na prática da homossexualidade e vivi lá o último relacionamento, 5 anos com ele, eu queria ter essas regalias aí, eu queria ter essas leis que facilitassem as coisas à minha volta, né? Tanto que quando terminou o relacionamento eu saí sem nada, não tinha nada que me desse respaldo algum. Então, de repente, se você olhar para o lado, né, humano, puxa vida, né, por que aquele casal lá está brigando por aquilo, não pode ter seguro, saúde, pode ter saúde, pode ter junto lá divisão de bens e tal, tudo isso. Por que será? Eu antes era meio radical com isso, falava assim, não tem que ter coisa nenhuma. Mas pensando pelo lado humano, né, tenham, mas que fique claro que não é algo que eles possam trazer para a igreja. A igreja tem que se posicionar realmente, né? Então, hoje, se eu tenho algum casal na igreja que está ali, você sabe que é um casal homossexual, eles têm leis lá fora que facilitam a vida deles, amém para eles. Mas eu creio que a igreja precisa realmente se posicionar e dizer o que é verdade e o que não é verdade, né? Quanto a isso, eles têm que lidar com isso lá fora. A grande questão, por exemplo, que mexe com a igreja evangélica é a questão que está em Romanos, tá? Que é o texto que a gente colocou. Quando uma sociedade ela reconstrói os valores, dizendo que o que é certo é errado, o que é errado é certo, estou falando da perspectiva de Deus, ela começa a viver um tempo de decadência, tá? Ela perde os seus referenciais, ela perde os seus balizamentos, tá? E a tendência histórica, se a gente fizer uma análise histórica, vai acontecer isso com a Grécia, vai acontecer isso com Roma, vai acontecer com vários lugares em que esse balizamento se perdeu. E aí, o que acontece é que os conceitos de família começam a ser deteriorados. O que é uma família? O que é você educar um filho? E aí, outros valores começam a ser afetados, e não apenas os valores individuais. Então, quando a igreja se posiciona, ela se posiciona entendendo que determinadas aberturas de permissividade, elas geram um mal social ao longo do tempo. Então você perde os balizamentos. E aí o que é família? Então hoje, por exemplo, você pergunta o que é família, são 2 pessoas estáveis, tá? E podem ou não ter filhos, etc. Mas será que esse é um conceito que permite o papel da família ser cumprido no contexto da sociedade? É uma pergunta. Outra questão que começa a ser trabalhada, será que esses papéis e esse fato de a gente colocar a identidade sexual
como uma opção, quase como se fosse um terceiro sexo comprovado, ela não vai gerar uma distorção a médio e longo prazo na própria identidade das pessoas? Então, quando a igreja se posiciona, está dizendo assim, olha, existem valores que são basilares e que transcendem os valores interpessoais. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a igreja. A igreja com relação à união estável, tá? A igreja não reconhece a união estável de um homem e uma mulher como um casamento. Se você quiser se tornar membro da igreja e diz assim, eu tenho uma união estável, a gente vai dizer, vai no cartório e se case. Tá? Por quê? Porque a união estável ela foi uma concessão do Estado para tentar minimizar o mal social da falta de responsabilidade. Mas se a gente está dizendo que isso aqui é igual ao casamento, tá? A gente está criando um mal social maior. Então, da mesma maneira como a igreja se posiciona com relação a um homem e uma mulher que só vivem juntos e adquiriram um status de união estável, ela se posiciona também com as outras questões que envolvem essa questão da família e da sociedade como um todo. É o mesmo valor e o mesmo princípio. Mas o que eu estou discutindo não é o fato de a igreja se posicionar contra. Eu sou contra, mas até que ponto a gente pode impor os nossos valores para a sociedade? Da mesma maneira como numa sociedade pluralista, tá? Você faz um determinado movimento e você está tentando impor os valores que você acredita para a sociedade através do voto, tá certo? E da mesma maneira, um outro grupo social que diverge de você trabalha para impor para a sociedade seus valores, tá certo? Através do voto, através do posicionamento de lei. Da mesma maneira como outros grupos fazem, a igreja também diz, olha, cremos que isso pode ser a longo prazo um mal social. E a gente se posiciona e luta por esses valores da mesma maneira que outros grupos lutam da mesma forma, usando os mesmos meios legais para isso. Por isso nós somos uma sociedade pluralista e democrática, onde há essa liberdade para um posicionamento contrário, tá? E que vai se decidir no voto, vai se decidir no parlamento, vai se decidir em outras instâncias, tá? Vai chegar um determinado momento em que essa questão vai ser decidida A ou B, tá? Mas nesse momento em que estão acontecendo os processos, você vai encontrar movimentos, por exemplo, gays trabalhando violentamente e até com muito mais inteligência do que a igreja, porque em todos os conselhos dos 27 que existem no país, não é? Tem representantes defendendo o ponto de vista do movimento gay, enquanto que a igreja evangélica não tem, porque ela nunca entrou nesse processo, tá? Agora, tardiamente, ela está acordando, né? E não sei nem se vai chegar a ter os 27 conselhos com representantes da igreja evangélica lá dentro, ou da igreja católica, ou assim por diante. Mas os mesmos meios legais que um grupo está usando para colocar e impor à sociedade o seu pensamento. Por que eu digo impor à sociedade? Por exemplo, PL 122 diz, eu não posso nem ler o texto da Bíblia, tá? Que fala a respeito disso, porque vai ser considerado homofobia. Então isso também é uma maneira de impor o pensamento. Da mesma maneira, a igreja evangélica, a igreja católica tem se posicionado de uma maneira mais veemente, sem tanta inteligência e articulação como os movimentos gays têm feito, que a gente tem que elogiá-los, porque fazem com muita inteligência e articulação. Outra pergunta. Como lidar com a adoção de crianças por casais homossexuais? Eu não sei se ele pode responder melhor. Até que ponto a educação, por exemplo, você foi criado por pais homossexuais, heterossexuais, mas se tornou